Olá, alunos do segundo ano. Estou fazendo essa videoaula para que nós possamos aí juntos verificar, entender melhor como funcionam as conjunções subordinativas. Assim como vocês assistiram numa videoaula que eu mandei para vocês, as conjunções subordinativas agora vão ligar orações em que uma depende da outra, não são mais orações independentes. As conjunções coordenativas que tínhamos visto anteriormente ligavam orações que eram independentes. Agora não, as conjunções subordinativas são subordinadas. Ligam orações que são subordinadas a uma oração principal. E aí essas orações, essas conjunções, desculpa, podem dar sentido de causa, como é esse primeiro caso aqui que aparece para a gente aqui com essas conjunções, ó, o porquê, o pois, o como. Então ela vai dar uma ideia de causa. Inclusive pode começar todo o período, ok? Não precisa ser mais a segunda oração, mas sim a primeira oração pode aparecer com a conjunção. Então está aqui, ó. Como o número de recém-nascidos diminuiu, por que o número de recém-nascidos diminuiu? Então está dando uma ideia de causa aqui, ok? Nesse segundo aqui aparece para a gente as conjunções que vão trazer a ideia de comparação, ok? O como, qual, que, do que. Então, olha só, aqui, ó, a maioria dos jovens age como comparativo, aliás, desculpa, né? Comparando criança com jovem, certo? Aqui eu não sabia que a minha história comparada à história dele. Então, ideia de comparação. Outra ideia aqui que aparece para a gente é a ideia de condição. Podem ser as conjunções desde que, salvo se, o se somente tem valor de conjunção condicional. Então, aqui, farei o que me pede desde que, se tiver tempo, ou desde que tenha tempo. Irei à praia se não chover, ok? Conformativa vai dar a ideia de conformidade, segundo aquilo que já estava combinado, segundo o que se espera. Pode ser a conjunção consoante também. Então, aqui, olha, nesse sentido, ligue o aparelho como, conforme, segundo, ok? De acordo com o que está combinado, ou com o que indicam as instruções. A consecutiva vai trabalhar com a ideia de consequência. Então, nós temos lá algumas conjunções que vão trazer essa ideia de consequência. Então, aqui, ó, sofreu tanta rejeição que desistiu da política. Tanta que como consequência, ele desistiu. O aborrecimento foi tamanho que desistiu da vida. Então, olha, a consequência está aqui, desistiu da vida, certo? A conjunção que me trouxe esse sentido. A concessiva vai trabalhar com uma ideia de oposição, contrária àquilo que se espera. Então, você tem aí as conjunções embora, conquanto, ainda aqui umas locuções também conjuntivas, né? Com ideia de concessão. Então, aqui, ó, embora esteja preocupado, não telefonarei para ele, ainda que esteja, mesmo que esteja, conquanto esteja, embora esteja contrário do que se espera. Estou preocupado, mas não ligarei. Entendam a ideia contrária daquilo que se espera. A finalidade vai trabalhar apresentando para a gente uma finalidade, as finais, desculpem, as finais vai apresentar para a gente uma finalidade, um propósito, podem ser as conjunções porque, que, ou as locuções conjuntivas para que, assim, acenei-lhe para que se aproximasse, a fim de que se aproximasse. Acenei-lhe acenei-lhe que se aproximasse, sempre com ideia de finalidade, ok? As proporcionais dão ideia de proporção, diretamente proporcional, inclusive, né? Ou diretamente, inversamente proporcional. Quanto mais sonora é a vaia, mais o jogador cresce no campo, ok? Quanto mais, mais. O Rio Amazonas muda de nome à medida que passa o antiplano. Então, veja como é que ele vai dando uma ideia de proporção. E a última aqui que nos interessa são as conjunções temporais, que vão trazer uma ideia de tempo. Esse mal aqui, inclusive, com a ideia de tempo. Então, mal o telefone tocou, mal entrei em casa, o telefone tocou. Então, foi assim que eu entrei em casa, tá? O ônibus passava pela Avenida Brasil quando anunciaram um assalto, ideia de tempo. Aí, nós temos aqui, ó, assim que anoitecia, voltava para casa. Ideia de tempo também. Voltava para casa quando? Assim que anoitecia. Então, esse assim que vai trazer a ideia de tempo.
E temos as conjunções integrantes, que não vão trazer para a gente nenhuma ideia de tempo, nenhuma ideia de lugar, e vocês vão ver algumas definições futuramente sobre elas, tá? Aí, dentro desses sentidos de tempo, de lugar, de modo, que são as conjunções subordinativas, eu quero destacar algumas com vocês aqui na correção deste exercício. Aqui, agora, eu vou corrigir os exercícios 1, 2 e 3. E aí, de outras formas, nós vamos corrigindo os outros exercícios, ok? Então, olha lá. Classifique as conjunções subordinativas destacadas nas frases abaixo em causais comparativas, condicionais e conformativas. Então, quando ele diz assim, o chão não é tão firme quanto parece, ok? Está comparando o chão ser firme quanto o que ele parece ser firme. Então, esse tão quanto é aqui uma comparativa. Na letra B, ele diz assim, eu não gostaria de chamar o humor de arma. Ele afirma isso e dá uma causa, ok? Porque sou uma pessoa extremamente pacifista. Então, essa conjunção porque apresenta para a gente uma ideia de causa. Fizemos tudo como o professor mandou, conforme, segundo o que o professor mandou. É uma conformativa, de acordo com aquilo que se espera. Se não casarmos, meu amor, até sou capaz de morrer. Se não casarmos, caso não casemos, esse se aqui traz uma ideia de condição para ele poder morrer, ok? Sou capaz de morrer, qual é a condição para isso? Se nós não casarmos. Ok? A letra E vai trazer para a gente aqui, ó, alguns esportes menos conhecidos podem surgir nos comentários das pessoas, desde que promovidos por esquemas inteligentes. Ok, então para alguns esportes surgirem no comentário, é necessário que haja esquemas inteligentes, a condição é que haja esses esquemas. Então, esse desde que vai apresentar uma ideia condicional. Beleza? Aqui no número 2 vão aparecer outras conjunções subordinativas, a concessiva, que traz uma ideia contrária àquilo que se espera, a consecutiva, que traz uma ideia de consequência, as finais, que trazem uma ideia de finalidade, as proporcionais, uma proporção, né? Quanto mais, mais, quanto menos, menos. E as temporais, que vão trazer a ideia de tempo. Então, olha, quanto mais eu rezo, mais a assombração, uma mesma proporção, mais eu rezo, mais a assombração aparece. São proporcionais aqui as ideias. Então, a conjunção quanto mais e o mais, elas vão trazer uma ideia de proporcional, ok? Conjunção proporcional. Gostava tanto de dança que chegava à casa da pagodeira, era tanto que, como consequência, ele chegava à casa da pagodeira logo à boca da noite, no iniciozinho da noite. Ok? Então, é uma consecutiva aqui, tanto que apresenta uma ideia de consequência. Embora estivesse ferido, continuava lutando. Veja como é o sentido contrário daquilo que se espera, porque ele já estava ferido, por que ele vai continuar lutando? Mas mesmo assim continuava. Então, esse embora é uma conjunção concessiva, porque apresenta um sentido contrário ao que se espera. Nada dizia para que não a julgassem mal. Esse para que aqui traz uma ideia de finalidade, com o propósito de que não a julgassem mal. Esse era o propósito da pessoa, ok? Então, é uma finalidade aqui, essa locução prepositiva, locução conjuntiva, tem ideia de finalidade, é uma locução conjuntiva final. Os convites para a entrevista escasseiam à medida que a idade do executivo avança. Então, a idade do executivo avança, os convites diminuem. Então, é proporcional aqui. Ele fica mais velho, menos convite vem. Então, há uma ideia de proporção. Ainda que estejam no mesmo barco, não atuam como um acordo. Poxa, não estão no mesmo barco, por que não atuam de como um acordo? Mas mesmo assim é o contrário do que a gente espera. Então, é uma locução conjuntiva concessiva, porque traz uma ideia contrária ao que se espera. A letra G traz assim para a gente: deu fora depressa antes que eu chame meu marido. Então, é para sair antes que ele apareça. E dá a ideia aqui de tempo, antes que ele venha, né? Ideia de tempo. Uma locução, porque é mais de uma palavra, conjuntiva, ok? Porque é uma conjunção, locução conjuntiva de tempo, temporal, que a gente pode chamar também.
E o número 3, que eu falei que ia corrigir com vocês também, classifique as conjunções subordinativas em destaque, em integrante ou condicional. Ou ela tem ideia de condição ou não tem. Se ela não tiver ideia de condição, é porque é uma integrante, ok? A integrante não tem ideia de tempo, não tem ideia de finalidade, não tem ideia de proporção, nenhuma dessas ideias que nós citamos acima. Então, se ela não for condicional, ela é integrante aqui neste exercício, porque só tem duas possibilidades. Espero que os professores entreguem as notas hoje. Tem alguma ideia de condição? Não. Então, essa é uma conjunção integrante. Perguntaram se você viria. Tem alguma condição para alguém vir? Não. Então, esse ser também é uma conjunção integrante. Se for ao teatro, avise-me. Qual é a condição para você me avisar? Se for ao teatro. Se não for, não precisa me avisar nada. Então, a condição aqui é se for ao teatro. Logo, essa conjunção aqui é uma conjunção subordinativa condicional. Na letra D, ninguém sabia ao certo se a machona era viúva ou desquitada. Tem ideia de condição? Não, nada de condição aqui. Então, se não tem ideia de condição, é porque é uma conjunção integrante. De repente, o médico diz que está com sede. Tem alguma ideia de condição aqui para alguma coisa acontecer? Não, então é uma conjunção integrante também. Se eu soubesse que teria tanto trabalho, não teria assumido esse compromisso. Qual seria a condição para eu não ter assumido? Se eu soubesse que teria tanto trabalho. Esse ser aqui traria uma ideia de condição, ok? Se eu soubesse, olha a condição, eu não teria assumido tanto compromisso. Então, quando ele tem aqui a ideia de condição, essa conjunção aqui, essas duas conjunções juntas, né, na construção do período, trazem a ideia de condição, ok? Gente, fiquem com Deus, um abraço, a gente se vê no próximo encontro para a correção das próximas atividades.